Muito bom dia para você. Hoje é dia 25 de janeiro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei que nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Digo, são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me carta de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho dessa luz, cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-se e me disse: Saulo, meu irmão, recupere a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a verdade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Meus irmãos, e hoje aqui a gente vê exatamente nessa leitura uma explicação do próprio antes Saulo e depois Paulo sobre quem era ele. E hoje nós celebramos a festa da conversão de São Paulo apóstolo. Na verdade, Paulo ele não estava entre os 12 escolhidos de Jesus, mas ele se tornou uma grande coluna também da igreja, assim como Pedro, o primeiro papa, que foi apóstolo, mas Saulo, que antes se chamava Saulo e era perseguidor de cristãos. Saulo, ele vinha da cidade de Tarso. E Tarso não era somente uma colônia de Roma, mas um município. E Saulo acabou ganhando então a cidadania, o título de cidadão romano também. E ele vinha a perseguir cristãos. Ele era dedicado ao estudo da lei, buscava fielmente e ele acreditava estar servindo a Deus. Mas nesse período o cristianismo era considerado como seita. E ele aceitava a palavra, mas não aceitava o verbo encarnado. E ele perseguia todos aqueles que se diziam cristãos, aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus Cristo. Até o dia em que, a caminho de Damasco, justamente para prender algumas pessoas, porque ele prendia homens, mulheres e os mandava para a prisão, a caminho de Damasco, ele tem o seu encontro pessoal com Cristo. Ali, o grande, o poderoso, aquele que conhecia em termos de inteligência humana a lei, ele se encontra para experimentar a própria palavra, para vivenciar de fato aquilo que verdadeiramente a palavra nos traz, e não somente sobre os ensinamentos humanos que ele tinha, mas conhecer realmente a verdade que Deus trazia de libertação, de amor, de misericórdia para com os seus. E então ele vai para Damasco, tem o seu encontro com Cristo, e quando ele vê um forte clarão, e aí ele não consegue mais seguir adiante, porque ele não conseguia enxergar, uma voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: Quem és tu? E a voz responde: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues? Porque, na verdade, Saulo não estava só perseguindo o povo, mas estava perseguindo o povo que acreditava exatamente por causa de Jesus Cristo. E quantas vezes a gente precisa voltar atrás para encontrar a verdade do anúncio da palavra, para sabermos que não é sobre nós, mas é sobre Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes as pessoas usam o nome de Deus para matar o outro, para condenar o outro,
como se de fato não estivéssemos todos nós no mesmo patamar de pecadores, como se de fato algum de nós tivesse alcançado a perfeição para poder apontar o dedo e dizer você não serve ou você merece ser castigado. Deus, o justo, o único que é de fato justo, Ele nos aceita e Ele vive diariamente nos permitindo, nos dando a graça para sermos purificados, para vivermos o processo de conversão, para nos tornarmos de fato anunciadores da verdade do reino de Deus e não das nossas próprias verdades e não das verdades que o mundo ensina e não daquilo que muitas vezes convém para que nós não soframos o preço da renúncia. Então, meu irmão, no dia da festa hoje que a igreja celebra da conversão de Saulo, que se tornou Paulo, uma das pilastras da igreja, que se dedicou não somente a entregar e buscar o conhecimento humano, a inteligência, mas buscar a sabedoria que vem de Deus e anunciar a palavra que é de Deus, que é o próprio Deus. Que assim sejamos também nós. Assim como Saulo um dia tomou uma queda muito grande e de perseguidor de cristãos ele passou a ser perseguido por amor a esse Cristo, que eu e você também possamos, ao invés de apontadores de dedo para condenar o outro, possamos ser aqueles que muitas vezes são olhados com desprezo, debochados, porque se entregaram verdadeiramente ao Cristo e muitas vezes, aos olhos de outros, isso parecerá loucura para o mundo. Que nós sejamos como Paulo, que a partir do momento em que abrirmos o coração para o Cristo, que a vontade dele se cumpra. Ainda que a gente vá para a prisão, ainda que a gente fique deixado de lado, ainda que a gente seja humilhado, ainda que a gente acabe por perder a própria vida, mas que ao final de tudo a gente tenha a recompensa que realmente vale a pena, a vida eterna. Tudo aquilo que antes eu considerava como tesouro, agora eu considero como lixo. É assim que Paulo diz nas suas cartas, essa é a mensagem que ele nos traz. E eu não sei exatamente há quanto tempo faz que você tem de caminhada, mas todo dia a gente precisa voltar atrás e tomar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, a decisão de nos entregarmos ao Senhor, de permitir que o nosso coração esteja aberto para esse Cristo, que a partir do momento que Ele entra em nossa vida, Ele possa transformar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações. Quando eu digo isso para você, meu irmão, pode acreditar, a primeira pessoa a ouvir sou eu. Tudo que eu falo aqui para vocês não é porque eu alcancei essa graça, é porque eu estou buscando. E quando eu tenho a graça de ouvir de Deus para falar para vocês, é porque primeiro Deus está exortando essa criatura miserável que sou eu. Então todos nós estamos no mesmo barco. Você não é pior que ninguém, você não é melhor que ninguém. Estamos todos aqui como criaturas e somos todos chamados a sermos servos para um dia estarmos na morada do Altíssimo. Deus abençoe.